Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje, nossa segunda aula, abordaremos alguns termos e aspectos sobre a estatística descritiva. Nós já vimos como a estatística é importante, como ela atua, como ela contribui com a sociedade de uma forma geral. E essa é a fase inicial da análise. Quando nós falamos em estatística descritiva ou exploratória, é a fase inicial da análise dos dados. Nós vamos analisar e descrever esses dados. Então, é a fase inicial da análise, na qual nos ocupamos com a apresentação resumida dos dados, com o propósito de conseguir a maior quantidade possível de informações destes dados. E nós temos, então, alguns caminhos a serem percorridos, como o levantamento de dados. Que dados nós vamos recolher? Depois de levantar os dados, nós vamos organizar, classificar esses dados. Aí depois nós vamos descrever esses dados em tabelas, gráficos, outros recursos visuais, além do cálculo de parâmetros representativos desses dados, como a frequência relativa, a frequência absoluta, a frequência acumulada, entre outros. O objetivo da estatística, que nós até já falamos, ensinar a reunir e sumarizar, resumir, dados numéricos de modo a torná-los rapidamente compreensíveis, que é estatística descritiva. Observação, exemplo, a caracterização de pacientes atendidos em um CAPS. Nós vamos caracterizar os pacientes atendidos no CAPS agora nos meses de janeiro a junho, todo o primeiro semestre. Quais foram os tipos de pacientes, quais eram os tipos patológicos desses pacientes que mais precisaram desse atendimento? Os que precisaram desse atendimento já foram liberados, já tiveram alguma liberação? Como está sendo o tratamento desses pacientes? Teve avanço, teve regresso? Então, tudo isso, a estatística descritiva, ela vai reunir, vai sumarizar todos esses dados. Esses dados serão importantes para quê? Para uma avaliação municipal, estadual, federal, para conseguir mais recursos para esse centro de apoio psicossocial, para uma própria reunião de organização, de gestão, se não está tendo um bom aproveito, se esses pacientes não estão tendo uma melhoria, qual é o problema? Os atendimentos que aconteceram com determinado psiquiatra não teve muito êxito, então é porque está tendo alguma falha, estamos falhando em algum momento. Então, todo esse levantamento de dados, ele serve para esse estudo, e além do estudo, a crítica que eu falo é a observação do avanço ou da regressão que houve para poder melhorar, seja em qualquer setor. A estatística, ela vem ali, ela trabalha com as pesquisas, com os dados, e ela depois vai contribuir com alguma coisa. Aprender a tirar conclusões a partir dos dados numéricos, que é a inferência estatística. Quando falamos em inferência estatística, nós falamos dos números. E quando falamos em estatística descritiva, nós vamos descrever, nós vamos interpretar esses números. Exemplo, investigar quais os fatores se relacionam ao comportamento dos indivíduos que são usuários de drogas ilícitas. Então, com os valores numéricos, nós podemos fazer essa inferência estatística. As fases do método estatístico. Para tudo isso, nós precisamos de fases. Primeira coisa que nós devemos saber é o que nós vamos pesquisar. A partir disso, nós vamos coletar os dados. Essa coletagem, ela pode ser contínua, periódica ou ocasional. Quando que nós vamos fazer uma coleta de dados contínua? Como o exemplo do CAPS que eu falei. Pode ser uma coleta de dados contínua, pode ser a cada mês, pode ser a cada bimestre, pode ser a cada semestre. E assim, todo ano vai precisar fazer essa coleta de dados para analisar esse avanço, se existe avanço ou não nesse tratamento com os pacientes. A periódica é quando você define um período específico, vai ser de 6 em 6 meses, como acontece com a educação. Essa coleta de dados, como acontece com os resultados do Enem, é uma coleta periódica de dados, porque acontece naquele período em todos os anos, e depois esses resultados eles são divulgados para ver como está o nível desses estudantes. Então, é uma coleta de dados periódica.
ou ocasional. Ocasional seria uma coleta de dados que vocês fariam em uma pesquisa de campo. Vocês vão colher os dados, então isso seria ocasional. Como o Pitágoras decidiu fazer uma pesquisa com os alunos do ensino médio lá do Newton Belo, sobre o que eles acham sobre o ensino da matemática, a representatividade do ensino da matemática em sua vida. Então, seria uma pesquisa ocasional. Ele teve a necessidade de ir lá, de colher esses dados para um projeto, para a sua monografia, e assim foi uma coleta de dados ocasional. Depois de colher esses dados, nós vamos apurar esses dados, estudar as respostas desses dados, expor esses dados através de apresentações. As apresentações podem ser em tabelas ou gráficos. E, por último, nós vamos analisar os resultados e chegar a conclusões. A coleta de dados. Quando falamos em coleta dos dados, devemos separá-los em dois métodos ou fonte. Os dados primários, que são diretos à fonte, e os dados secundários, ou chamados de indiretos, no caso contrário. Os dados primários, quando você vai, por exemplo, na escola, você tem contato com o aluno, onde você passa o questionário para ele e responde. O indireto, através dos recursos, como através do WhatsApp, através de e-mail, uma pesquisa, onde você envia um link de resposta para alguém. Isso é uma pesquisa indireta, uma coleta de dados indireta. A apuração dos dados é através de tabulação. Quando eu falo em tabulação, eu falo de tabela, ou contagem, que deverão ser representados em tabelas ou gráficos. E análise, interpretação e conclusão desses dados é uma das fases mais importantes, onde o pesquisador deve ter sensibilidade com os dados e que ele seja coerente. Ele não deve ser induzido com os resultados, tem que ser coerente. Depois de tudo isso, nós temos, na verdade, para chegar até essa fase, análise, interpretação e conclusão dos dados, nós vamos ter a organização dos dados, que pode ser em tabelas ou gráficos. Organizar esses dados, geralmente, nós vamos primeiro organizá-los em tabelas e depois expor esses dados em gráficos. Especialmente quando vocês estiverem fazendo a monografia de vocês, ou se for uma proposta que é em dupla, vocês vão recolher informações, vocês vão às escolas e vocês vão recolher, como até vocês já fizeram, resultados. Eu lembro que teve projetos, eu lembro do projeto da Thaís, que teve perguntas, onde os alunos respondiam, fizeram tabelas, depois foram para os gráficos, para assim ter uma organização melhor. Então, as tabelas, elas podem ser de dois tipos, a tabela de frequência simples e também a tabela de frequência em classes. Vamos já ver o que é essa diferença. Os gráficos, nós temos vários tipos de gráficos, eu coloquei só alguns dos principais aqui, mas existem infinitas formas de gráficos. O gráfico de linhas, de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de setores, que é um dos mais usados, também chamado de gráfico de pizza. O histograma, o pictograma também são muito usados. Apresentação de tabelas. Essas tabelas são recursos utilizados pela estatística com o objetivo de organizar e facilitar a visualização e comparação dos dados. Permitem uma visão geral dos valores assumidos pelas variáveis dentro de certos parâmetros. Aqui nós temos exemplo de uma tabela. Aqui eu tenho uma tabela de frequência simples. As tabelas consistem em uma maneira rápida e eficiente de apresentar os dados sobre determinado estudo. E a tabela ela vai ter o título, o cabeçalho, as linhas, a célula e o rodapé. O título, do que essa tabela se refere? E já vem junto com o cabeçalho. Reajuste de salário dos professores do ensino fundamental e ensino médio na escala do professor Fortunato Siqueira, no município tal, estado de Santa Catarina, e o período. Porque se você não tiver um título ou uma descrição aqui como no cabeçalho, você vai ver os dados, os anos e o reajuste salarial, mas você não tem ideia de onde são esses dados.
Então, é necessário, é fundamental que tenha um título e um cabeçalho. As linhas são essas aqui, como vocês podem ver. As células, cada espacinho desse aqui é porque nessa tabela aqui a célula não foi dividida. E o rodapé é onde eu tenho a informação da fonte. Esses dados aqui foram hipotéticos. Quando vocês pesquisam em uma escola, você vai colocar fonte, dados do próprio autor, escola tal, o fontes do Google e o site que você retirou essa tabela. Então, nessa tabela, nós temos aqui o reajuste salarial dos professores entre os anos de 96 a 2005 e a porcentagem de reajuste salarial. Em 96, o reajuste foi de 12,2% e em 2005, o reajuste foi de 8,7% nessa escola particular aqui. No município de Pedreiras, o reajuste em 2020, se eu não me engano, foi de 6,3%. Na verdade, o reajuste nacional. E aí tem as brigas com os municípios, os estados, e geralmente o gestor, ele arredonda. E nós tivemos um reajuste, se eu não me engano, de 7% do salário em 2020. E aí tem processo de congelamento de reajuste, que está na Câmara, que vez ou outra aparece aí nos telejornais com notícias. Eu não informei se realmente vai ser congelado esse reajuste. Se for congelado, se entrará na classe dos professores também, ou se os professores vão continuar com reajuste, eu não pesquisei sobre. Então, aqui eu tenho uma tabela de frequência simples. O que seria a frequência? É a quantidade aqui. Frequência é o valor. Então, no ano de 96, a frequência foi 12,2%. No ano de 2000, foi 2,8%. Pessoal, essa letra fica um pouco feia porque eu estou trabalhando com esse ponteiro, não é com mesa digitalizadora. E eu já treino desde março com isso, mas mesmo assim a letra ainda fica ruim. Mas dá para entender. A distribuição de frequência. Como que nós vamos organizar uma tabela dessa forma? Nós temos a distribuição de frequência. É um tipo de tabela na qual os possíveis valores de uma variável se encontram agrupados conforme as frequências ou as repetições. Aí nós temos a tabela primitiva ou dados brutos. Você vai encontrar os dados dessa forma, desorganizados, sem sequências. As idades dos 20 associados no clube de dança. Nós temos aqui essas idades. Você encontrou essas informações. E para você organizar essas informações na tabela, é interessante que você organize primeiro em rol. O que é organizar em rol? É deixar em ordem tanto crescente ou decrescente, tanto faz. Geralmente nós usamos mais a crescente. Então, esses dados recolhidos aqui, dessas idades, desses 20 associados, foram organizadas. O número, a idade 41, ela se repete várias vezes. É preciso repeti-las? Sim, é preciso repeti-las. Vou aqui, gente, só um momento. É preciso repeti-las. 41, nós colocamos aqui em rol, em ordem crescente. Organizar em rol é para você ter uma contagem mais rápida e mais eficaz na hora de colocar na tabela. Daqui, se eu fosse fazer uma tabela, vou fazer o rascunho aqui. Eu colocaria aqui a tabela, um pouco torta. Vou deixar com 2 colunas, tabela mesmo simples. E aí eu preciso do cabeçalho, seria a idade, isso aqui seria o cabeçalho. Na primeira coluna eu vou colocar as idades, que é a variável. Na aula passada nós vimos a variável qualitativa ou quantitativa. Então a informação que eu tenho aqui é sobre idade.
E a informação que eu tenho na segunda coluna é a frequência, que é o F, frequência I, FI, frequência absoluta. É a quantidade de vezes que aquela idade aparece. A menor idade que nós tivemos aqui foi 41 anos. Vou fazer só duas linhas, 41 e 42 anos. Só fazer esse rascunho aqui. Aí eu venho, 41 anos, quantas pessoas têm 41 anos? 3 pessoas, isso é a frequência absoluta. Quantas pessoas têm 42 anos? 2 pessoas. E assim eu continuaria com a tabela. Isso é uma tabela de frequência simples. Aqui nós temos o exemplo da tabela de frequência. Quando se estuda mais organizada, essa que eu fiz aqui foi bem um rascunho. Tabela de frequência, quando se estuda uma variável, primeira parte do nosso estudo, da nossa pesquisa, é saber o que nós vamos pesquisar, saber qual a variável em estudo. E aí lembramos, a variável pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer a distribuição dessa variável através de suas possíveis realizações ou valores, organizar os dados de acordo com a frequência com que ocorre. Então, aqui, nessa tabela, nós temos uma tabela primitiva. Os dados foram jogados aqui nessa tabela. As estaturas de 40 alunos da Escola Esperança. Então, foi feita essa pesquisa, os dados foram esses. A partir dessa tabela primitiva, nós organizamos aqui embaixo, em ordem crescente, em rol. É necessário fazer isso? Não, só faz quem acha necessidade, quem acha por bem ter uma organização melhor. Mas não é necessário deixar essa tabela em rol para depois construir a tabela de frequência. Então, observem, a menor idade que aparece aqui, a menor estatura, é 1,50. Aqui. E a partir disso, nós organizamos em ordem crescente. A maior estatura, 1,73, está aqui. Pronto. A partir dessa tabela organizada, nós vamos construir agora uma tabela de frequência em intervalo de classe. Por que intervalo de classe? Porque eu tenho muitos valores aqui, eu tenho 40 valores. Se eu for colocar um em cada linha, a tabela vai ficar enorme. Por que essa tabela aqui que eu fiz, olha essa aqui, poderia também ser em dados agrupados, mas neste caso, ela ficou uma tabela simples, tabela de frequência simples, porque os dados não foram agrupados aqui. A tabela de frequência em intervalo de classe, essa que nós vamos fazer agora. Porque nós temos 40 valores para colocar na tabela, então a tabela teria 40 linhas. Só que aí tem números repetidos, então ela teria ainda umas 25 linhas. Olha que tabela grande, então não tem condição. Então, chamado de frequência de uma classe ou frequência de classes, ou ainda de distribuição de frequência com intervalo de classe, a tabela abaixo. O que nós fizemos aqui então? Nós agrupamos as estaturas em 4 em 4. A menor altura é 150, a maior altura é 154. A maior altura não, perdão, gente. Como o intervalo aqui está de 4 em 4, de 150 a 154, de 154 a 158 e por aí vai. Então, a tabela ficou mais resumida e assim fica bem melhor de você trabalhar. Porque se for para colocar todas as estaturas em uma linha, daria 25 linhas aproximadamente, porque tem estaturas repetidas. E aí nós temos essa observação aqui de símbolos. Quando você tem, por exemplo, 5-6, quer dizer que os números que estão nesse intervalo não estão incluídos nem o 5 nem o 6, os decimais que estão, os racionais que estão entre o 5 e o 6. Quando nós temos já esse símbolo, nós dizemos que esse valor inclui o valor da direita, mas não inclui o valor da esquerda. Quer dizer que é aberto para o 5 e fechado para o 6. O 5 não conta aqui porque está aberto para ele. O 6 conta porque está fechado para ele.
Então, para quem está fechado, conta. Para quem está aberto, não conta. Se nós tivermos esse símbolo, 5, fechado para o 5, aberto para o 6, então o 5 vai contar e o 6 já não conta. Ó, fechado para o 5, então ele está incluído na contagem. E se nós tivermos o H, é o número 5, e todos os que estiverem na tabela, entre o 5 e o 6, inclusive o número 6. Geralmente nós usamos mais esse símbolo aqui. Cuidado só com os extremos, o início e o fim. Como nós sabemos que aqui nós vamos agrupar de 4 em 4? Tem um cálculo específico para isso. Na frente nós vamos ver como é esse cálculo. Então aqui eu já sei que é um intervalo de classe de 4 em 4. Esse intervalo aqui é de 4 em 4. Então vamos lá, do 150 ao 154 foram 4 pessoas. Observem que está fechado para o 150 e aberto para o 154. Então, quem vai entrar na contagem? Aberto para o... Voltando lá. Fechado para o 150. Então, começa com 150 e não chega a 154, porque está aberto para ele. Observe que ele é repetido na próxima linha. Então, voltando aqui. O 151 entra, o 152 entra, o 153 entra. 154 não entra porque ali já estava aberto para ele. Contamos 4. Como o 154 não entrou, ele vai ser repetido na próxima linha, de 154 a 158. 154 ao 158, fazendo toda essa contagem aqui, parando até aqui, nós vamos ter 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, observem aqui, 9. E assim, nós chegamos aqui já na última linha, do 170 ao 174. Do 170, 1, 2, 3. Não tem 174, por que ele apareceu aqui? Tá aqui o 3. Não tem essa estatura. Como nós vimos que o intervalo aqui aumenta de 4 em 4, então do 170 nós colocamos até o 174 e deixamos aberto para ele. Caso tivesse essa estatura lá na tabela, nós iríamos fechar aqui esse símbolo, porque tem 154 também. Ok? Então, detalhe também, tanto na primeira como na última linha, para ver o símbolo. Caso não tivesse o 150, seria aberto para os dois aqui. Caso não tivesse essa estatura, começasse do 149 e fosse de 4 em 4 a classe. Só que geralmente nós começamos realmente com a menor estatura. Acredito que está dando para entender. Aqui eu coloquei as duas diferenças, tabela de frequência simples e aqui a tabela de frequência com intervalo de classes, para vocês verem a diferença. Olha, a tabela simples, nós temos aqui a idade dos 20 sócios do clube de dança, que eu fiz o rascunho lá um dos primeiros slides. A idade que vai de 41 a 60 e a frequência. A frequência quer dizer quantas pessoas têm 41 anos, quantas pessoas têm 57 anos. E essa tabela ficou grande. Então, claro que tem que ter o título, o cabeçalho, que eu resumi aqui para caber no slide. Então, eu não vou usar essa tabela simples, eu vou agrupar. Aqui nós temos do 41 ao 45. Então, também nós temos uma classe de intervalo 4. O que são classes? Cada uma das linhas que nós temos aqui. Isso aqui são classes. Essa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 classes. Também tem um cálculo para saber quantas classes vai ter na tabela. E aqui nós vemos que o intervalo de classes é de 4 em 4. Qual a menor estatura? 41, mais 4, 45, 45 mais 4, 49 mais 4, certo. Do 41 para 45, então vou contar até aqui. 3, 5, 6, 7, 7 pessoas têm a idade de 41 a 45 anos, só que não conta para o 45 porque está aberto para ele.
Quantas pessoas tem de 45 anos a 49 anos? Só essas duas, não tem idade 49 aqui, então só 3 pessoas. Quantas pessoas tem de 49 a 53? Então, vou contar aqui até aqui. 53 não tem, então o menor é 52. 4 pessoas. Quantas pessoas tem de 53 a 57? Só vai entrar 54, que é uma pessoa. E quantas pessoas tem de 57 a 61? Observe, não tem 61, então nós vamos ter 5 pessoas. Aberto para o 61, porque o 61 não está aqui. Se aqui parasse no 60, seria fechado. Aí nós temos o total aqui na última célula, ou também chamado de somatório das frequências. Somando tudo isso, nós temos 20, que foi justamente as 20 pessoas pesquisadas. Então, aqui eu tenho uma tabela de frequência simples e aqui eu tenho uma tabela de frequência com intervalo de classe. Cada linha dessa é uma classe. Agora, vamos aos cálculos. Para eu construir uma tabela, a primeira coisa que eu preciso é saber a variável. O que eu vou pesquisar? E aí eu venho para esses dados, esses detalhes aqui, distribuição de frequência de dados numéricos agrupados em intervalos de classe. A primeira coisa que você vai fazer é determinar o número de classes, que é o K, chamado por K. Outros livros utilizam outras incógnitas. Nós vamos continuar usando K. K representa a quantidade de classes. Então, para você calcular essas classes, você vai colocar essa fórmula. 1 mais 3,3 vezes log de n. Tem isso tudo na apostila. Deixa eu ver aqui a página, gente, só um momento. A apostila é o livro lá de Santa Catarina, que está indicado na primeira aula, que é um material muito usado nas nossas aulas de estatística. Está na página 50. Está na página 50 do livro da apostila que eu enviei para vocês. Então, esse K, ele representa a quantidade de classes que a tabela vai ter. Que linhas, são linhas. Quantas linhas a tabela vai ter? Linhas para os dados. E essa fórmula, ela vem pela regra de Sturges, que nos dá o número de classes em função do número de valores da variável. Então, eu não coloquei para vocês o que significa N. N é o número total de dados. Tá aqui embaixo. K é o número de classes, N é o número de elementos coletados na pesquisa. Então, você vai fazer direto na calculadora. K, você vai encontrar a quantidade de classes, 1 mais 3,3 vezes o log de N. N é a quantidade de valores coletados na pesquisa. Nesse caso aqui, o N seria 20. Se fosse para saber quantas classes aqui vai ter, que são 4, N seria 20. Então, seguindo lá. Primeiro, você calcula o log, multiplica por 3,3, por último, soma com 1, como vocês já sabem. Certo. Só que nós temos um detalhe. Nós vamos determinar o número de classes dessa forma se K for menor que 50. Se N, for menor que 50. Nós vamos utilizar essa primeira fórmula se N for maior que 50. Caso N seja menor ou igual a 50, nós vamos simplesmente tirar a raiz de N e aproximar para a primeira casa decimal à frente. Então, a primeira parte é descobrir a quantidade de classes da tabela. Se N for maior que 50, se você tiver mais de 50 valores, você vai usar essa relação. Se N for menor ou igual a 50, você vai apenas tirar a raiz. Na apostila de vocês não tem essa segunda opção. Só tem a opção de Sturges, mas elas batem muito. A primeira coisa. Então, vamos aqui.
nessa que nós já usamos, eu vou calcular aqui. Vamos calcular K aqui. Dado esses dados, vamos fazer uma tabela de frequência em intervalo de classes. Então, vamos determinar quantas classes nós vamos ter. N são os valores que nós temos aqui. Nós temos 20 valores. Então, se N é menor que 50, N foi menor que 50, então é só tirar a raiz de N. Então, vai ficar a raiz de 20, que N é 20. Então, K vai ser igual a raiz de 20. Qual a raiz quadrada de 20? Raiz quadrada de 20 vai dar 4, 4,47. Então, nós arredondaremos para o natural mais próximo, 4,47. Então, nós vamos arredondar para 4. Então, a tabela aqui, como vocês podem ver, 4,47. Arredondamos para 5.